Vamos seguir aqui com alguns exemplos de fenótipos polissonográficos, ou seja, características específicas do padrão da respiração e do comportamento durante o sono que poderiam indicar grupos de pacientes específicos, a caracterização de grupos e, com isso, a determinação, por exemplo, do risco desses pacientes ou então de uma terapia mais assertiva. Nessa época de polissonografia, eu vou destacar algumas características dos traçados. Então, aqui nós temos o eletroencefalograma, aqui nós temos o fluxo respiratório, aqui nós temos a cinta abdominal e a cinta torácica, e aqui nós temos a variação da saturação de oxigênio durante o sono. Aqui esse fluxo é pela cânula e aqui nós temos o termistor deste paciente. O que nós podemos observar aqui? O paciente está fazendo eventos de apneia e hiperventilação entre os eventos de apneia. Quando nós observamos a parte da saturação de oxigênio, esses eventos de apneia, eles realmente mostram uma dessaturação importante que acompanha esses eventos de parada da respiração. Observando o movimento respiratório através dos sinais da cinta abdominal e torácica, nós podemos verificar que no início do evento da apneia não há movimento da musculatura respiratória e depois, a partir da metade mais ou menos do evento da apneia, esse movimento da musculatura respiratória ele começa a surgir, começa a ampliar, culminando com uma grande amplitude do movimento respiratório no momento que o paciente está fazendo a hiperpneia, nos momentos entre as apneias do sono. Alguns estudos já estão agrupando esse tipo de característica com pacientes que apresentariam uma maior instabilidade ventilatória. Então, a partir do momento que eu observo essas informações, os eventos mistos acontecendo numa polissonografia com características específicas de grande dessaturação, enfim, da forma como nós observamos aqui, alguns estudos já estão classificando, caracterizando esses indivíduos em grupos com maior instabilidade ventilatória e, nesse caso, eu deveria necessariamente pensar de uma forma diferente na estratégia de tratamento para esses pacientes. Nós sabemos que pacientes com uma maior instabilidade ventilatória, nós temos que tomar, por exemplo, cuidado quando nós estamos instaurando a terapia pressórica para não dar muito estímulo ventilatório para esses pacientes, como, por exemplo, o modo de pressão automática durante a noite, ou até também o alívio exalatório, ele poderia ser um desencadeador ou aumentar mais esse quadro de instabilidade ventilatória do paciente. Vamos seguir com outro exemplo. Aqui nós temos um paciente onde nós podemos observar o fluxo respiratório desse paciente. Aqui nós temos o termistor, aqui nós temos a variação da saturação de oxigênio ao longo da noite. E aqui nesse traçado nós temos o eletroencefalograma. Então, apesar de não ter uma variação muito expressiva da saturação do oxigênio, uma dessaturação expressiva ao longo da noite, nós vemos nitidamente aqui um achatamento da curva de fluxo inspiratório, indicando uma restrição da via aérea superior, uma restrição mecânica à passagem do fluxo de ar. E nós observamos também aqui no eletroencefalograma vários eventos de despertar. Então, esse paciente, esse tipo de época com essas informações caracterizaria um paciente com baixo limiar de despertar. Então, mais uma vez, nós deveríamos pensar de uma forma mais ampla
com relação ao tratamento desse paciente, considerando a possível relação do tratamento dele, que poderia ser prejudicada com um baixo limiar de despertar, e nesse caso eu evitaria, por exemplo, num tratamento com uma pressão terapia, com um tratamento com a terapia pressórica, eu evitaria estímulos ao longo da noite que poderiam também desencadear esses despertares. Por exemplo, nós sabemos que alguns pacientes têm sensibilidade com o uso da pressão automática ao longo da noite, a variação pressórica poderia desencadear despertares, e também as tecnologias de conforto poderiam ser outro fator para desencadear despertares e um não sucesso terapêutico. Esse paciente também poderia ser beneficiado com a associação de terapia medicamentosa. Enfim, isso é só um exemplo para que vocês possam perceber como informações da polissonografia poderiam dar indícios de categorização de pacientes que nós deveríamos cuidar de forma mais específica na condução do tratamento. Nós vamos seguir com mais exemplos aqui.